penso que atingimos aquele que era o nosso primeiro propósito, que era a permanência na Série A. Precisamos apresentar resultados. Esse ano já não conseguimos mais apresentar. Vamos ouvir então os comandantes de São Paulo e de Botafogo. De um lado, Luiz Castro, bem mais tranquilo, e do outro, mais bronca do Rogério Ceni. Hoje, controlando praticamente todo o jogo, o gramado pesado atrapalhou bastante e tomamos o gol numa única finalização que o Botafogo teve dentro do gol, que foi a penalidade. Então, assim, nós vamos trabalhar dia após dia e não só eu que decido, o clube também tem todo o direito de decidir, bilateral, sobre continuidade do trabalho ou não. Vamos tentar fazer o melhor que nós podemos até o final do ano. Parabéns às três equipas, parabéns ao São Paulo, parabéns à equipa de arbitragem e parabéns à minha equipa, porque se entregaram todas elas por completo ao jogo e continuamos numa regularidade boa de pontos. Queremos agora atingir uma regularidade exibicional porque todos os dias lutamos para jogar bem e queremos muito jogar bem. Precisamos apresentar resultados. Esse ano já não conseguimos mais apresentar resultados, apesar de achar que o São Paulo conseguiu chegar longe em várias competições, mas não conseguiu o principal, que era ser campeão, que era conquistar um título. Se tivesse conseguido esse título, todos tratariam como um ano fantástico. Não conseguiu esse título, todos tratam como um ano de fracassos. Nós hoje, em termos de classificação, penso que atingimos aquele que era o nosso primeiro propósito, o nosso primeiro objetivo, que era a permanência na Série A. Eu acho que hoje, se não ficou garantido, totalmente garantido, eu penso que ficámos praticamente com essa certeza. A partir do momento que atingimos um primeiro objetivo, passamos para um segundo objetivo, que é tentar que uma das provas internacionais, portanto, ou a Sul-Americana ou a Libertadores. Da minha parte, não, eu gostaria de cumpri-lo até o ano que vem. Nada impede que eu saia antes, tem uma multa lá bilateral no contrato. O clube pode não querer que eu fique. As pessoas não querem saber o momento, as dívidas, as pessoas querem saber se ganha ou não ganha. Se você ganha, você é bom. Se você não ganha, você não serve. Então não é uma coisa só minha. Dois anos seguidos abaixo do 10º lugar. Olha só, a gente preparou um gráfico com as posições do São Paulo no Brasileirão nos últimos 10 anos. Então, de 2012 para cá, né? Agora faltando 2022. 2012 ali a posição e como cai, aí um ano ele vai, né? Tem ali 14, né? Que foi legal, né? Foi bem. Aquele ano do Ganso, do Kaká, né? O Kaká tinha voltado, né? Aí vai 14, isso foi vice em 2014, aí vai caindo. Aí 2017 termina ali mal, né? Em 13º, né? 14º. Companheiros, em relação a essa classificação, é que o São Paulo tem um jogo a menos do que os principais concorrentes. São 3 pontos que podem ser obtidos no Morumbi contra o Coritiba, que está ali na posição do limbo, nem cai, nem se classifica para nenhuma competição sul-americana. Esse jogo será na semana que vem, quinta-feira da semana que vem no Morumbi. Só que uma dificuldade gigante para o São Paulo, historicamente falando, nos últimos anos. E ainda com desfalques, Bruno. Num único lance ontem, o pênalti do Léo, olha o tamanho do prejuízo. Perda do jogo, perda da possibilidade de chegar no G8, perda do pouco da confiança que a torcida tem, porque depois do gol do Botafogo, a torcida fez vários cânticos contra o grupo de atletas, contra a diretoria, além do Léo e do Rafinha. O Léo foi expulso pelo pênalti, o Rafinha reclamou, tomou o 3º cartão amarelo. Então, num único lance, um prejuízo terrível para o São Paulo, pensando no jogo contra o Palmeiras. A única boa notícia é que o Diego Costa, que tem uma tendinite no joelho, talvez retorne no próximo domingo no Allianz Parque, viu, Bruno? Nossa, que jeitão de começar a segunda-feira, hein, Bruno? É perda, não sei o quê. E a melhor notícia é que talvez ele volte, o Diego Costa. Assim, de notícia boa quer dizer, é que você tem um jogo a menos, certo? Sim. Que os rivais só. O resto que o Edu falou, pelo amor de Deus, cada frase era mais uma facada nesse coração tricolor aqui, Mar.
Porque isso tudo é somado ao gráfico que a gente viu ali, né? O tempo vai passando e o São Paulo vai ficando distante das disputas, não falando nem das conquistas, das disputas que o São Paulo está acostumado a ter. Por liderança e tudo mais. E até mesmo 2014, ali que a gente viu num bom campeonato, o campeonato foi ganho pelo Cruzeiro muito antes. Então, assim, era uma disputa do São Paulo contra ele mesmo, para ele ser melhor. O que é digno também, né? O que é legal, o que é bom. Mas de lá para cá não, né, gente? Não era para ser assim. E sempre com a desconfiança de que a resposta rápida está em trocar comando técnico. E trocar comando técnico já tem 10 anos que a gente percebe que não deu em nada. Então tem um problema no andar de cima, né? A ilustração para mim é clara, um problema no andar de cima. Acho até que essa direção é superior a algumas outras. Toma atitudes melhores que algumas outras. Mas é difícil explicar. Mas depende de onde está a sua régua também, né? De onde está melhor. Está melhor do que um que era muito ruim. Há alguns anos o São Paulo estava rodeado de escândalos terríveis. E o Edu vivenciou tudo isso dentro, invasão de CT também. E os escândalos mostravam um mar de lama. Então por isso eu acho que está melhor. Não, mas pro tricolor, pro torcedor, ele fala, cara, beleza, tá melhor, mas eu conheci um nível... Exato. Mas, minha régua bateu lá no alto, Pensando né? nesse campeonato, é claro que existem dificuldades, a tabela também não é fácil, ainda vai ter o Atlético, vai ter o Fluminense, vai ter o Palmeiras, mas, poxa, tem um jogo a menos, não tá perdido ainda, né, Eugênio? Agora, se você ficar só lamentando decisão da Copa Sul-Americana e só lamentando, aí você vai ficar nesse buraco mesmo. É que é curioso, o Edu tava ali falando, eu tava pensando, cara, a gente tá no pós-história. Porque a história do São Paulo, a gente lá atrás projetou o ano inteiro, ou pelo menos nessa reta final, decisão da Sul-Americana. Isso. Ali era o ano do São Paulo. Aí passou, não ganhou. É o que resta, sabe? Aquele fim de festa. É o fim de festa. Essa festa virou um enterro. São Paulo é o fim de festa. Assim, o que a gente consegue fazer aqui de menos ruim para terminar o ano? Mas não tem mais aquele brilho nos olhos, que eu vou buscar, eu vou alcançar, eu vou ser campeão. Isso é muito difícil de lidar emocionalmente. Aí gera uma série de outros problemas que refletem dentro de campo. Probleminha aqui, uma rusga de lá, o jogador que está reclamando de salário atrasado, o Rogério mandando letra para a diretoria todo dia. Se tivesse vencido, isso estava mais escondido. Estava assim, amenizado, ok, final de ano, vamos levar aqui e tal, ver como é que vai ser para o ano que vem. Mas não, no resultado de Córdoba, influenciou negativamente o que está acontecendo no São Paulo. Ele até deu uma resposta imediata, ganhando do América no primeiro jogo fora de casa, uma vitória difícil, mostrando que o time estava focado, ligado. Mas ontem, nessa batalha debaixo de água, e de cima de água, né? Não, isso é o Edu. O Edu, começou a chover aí, coitado. Ele ligou o para-brisa. Deixa eu falar pro Edu encerrar lá. Ele ligou o para-brisa, assim, nos óculos. Ô, Edu, então rapidinho, só pra você poder se proteger aí, porque, Rogério Ceni, esse papo aí fica ou não fica? Tá chato já também, né? Tá mesmo, Mari. Ontem a coletiva dele foi totalmente baseada em perguntas sobre a sua permanência. Até a última que vocês reprisaram agora aí nesse compilado de sonoras, ele fala, eu quero cumprir meu contrato. Mas ele não fala, eu vou cumprir meu contrato. Há 2, 3 semanas, um pouco antes de eu entrar em férias, eu estive em Fortaleza no jogo contra o Ceará, quando começou uma sequência até boa de vitórias, e na véspera do jogo eu conversei com pessoas ligadas à diretoria que me garantiram que a vontade, por mais que o Rogério fale que é uma decisão bilateral, a vontade do São Paulo é que o contrato que foi renovado dia 12 de julho para o final de 2023 seja cumprido, pelo menos do lado da diretoria. Então me parece que por mais que o Rogério fale que é bilateral, neste momento é unilateral, é ele que vai definir se ele quer continuar com todos esses desafios que o São Paulo impõe a um treinador, falta de grana, falta de dinheiro para investimento, participar mais, competir mais do que ganhar, se isso agrada a ele como técnico. Ontem algumas respostas foram bem interessantes, né? Em determinada resposta ele falou muito que o São Paulo precisa de investimento alto, não adianta ter patrocinador, ter renda, ele precisa de uma SAF, ele não usou esse termo, mas precisa de uma SAF, alguém que injete dinheiro pesado no clube, para o clube saltar de patamar no aspecto financeiro. E em outra resposta ele até brincou, se eu tivesse uma grana sobrando aí, eu comprava o São Paulo e investia no São Paulo, que é meu time de coração e tudo mais. Então acho que a gente vai viver esse dilema
até o final do ano, e aí dependendo do que será 2023, o que será oferecido ao Rogério, ele decide se cumpre o contrato que assinou ou se pede para ficar de fora da próxima temporada. Porque valeu, viu, Edu? Obrigado. Vai se lá, proteger. Ciro. Vai se proteger, Porque assistindo essas entrevistas do Rogério, eu tenho a impressão que ele não quer. Porque a gente só discute se ele vai continuar ou não, porque ele lançou essa história já há algumas Eu acho semanas. que é uma queda de braço. Eu acho que eu preciso conquistar um pouco mais da direção para conseguir montar um time mais competitivo. Então, Isso. ele vai tentando Isso, ele e tá vai... puxando ali ele tá pressionando, mas do tipo, com esse time eu não vou conseguir fazer um trabalho que eu idealizo, não vou conseguir fazer mais do que eu tenho feito, para mim não é interessante Isso ficar. também não é legal quando ele fala isso. Também acho que não. Porque outros treinadores em clubes menores fazem trabalhos superiores, né? Fazem. A gente tá falando claramente aqui do América. Pelo segundo ano consecutivo, está muito perto de entrar numa Libertadores. Marimarra, e por essas e outras, treinadores também foram massacrados pela questão de ética em coletiva, né? Porque senão, o Rogério Ceni, não estou questionando o tamanho do Ceni, tá? Mas assim, Rogério Ceni treinador, o que a gente já criticou de técnico que falava também, vai todo dia para a coletiva falar da diretoria, resolve isso internamente, isso não é para ficar expondo, tem coisa que você acaba expondo a sua diretoria e seu vestiário. Por muito pouco ou por situações muito parecidas, a gente já bateu muito mais em outros treinadores, né? É que no São Paulo ele até tem um tamanho e é importante que ele faça algum tipo de cobrança. Mas quando ele assina o contrato e quer sair, aí é o seguinte, se ele quiser sair e ele quiser pedir demissão, aí ele tem que pagar uma multa pro São Paulo. É engraçado isso, porque ele falou há pouco tempo, se eu perder a final lá da Sul-Americana, eu saio sem multa, não cobro multa. Pode me mandar embora, só que não é isso. Aí o São Paulo falou assim, não, a gente confia no seu trabalho, é ótimo pra gente que você continue. Postura boa. Postura boa, porque o que a gente tem falado aqui é importante pro São Paulo manter o Rogério, independentemente do resultado. E a multa para os dois lados, né? Só que, exato. A multa para o São Paulo e para ele. Eu acho que não leva a nada ficar dando indireta todo dia para a diretoria. Não leva a nada. Pode ter total razão, né? Só expõe os problemas. Só expõe problemas internos. E deixa de se concentrar no foco do campo, Porque Independente Del Valle já era uma página virada depois da independência. Depois da vitória contra o América, que era uma vitória de 6 pontos, e pronto, acabou, então... Aí depois perde, volta tudo. Já era para ter... Porque no próprio Independência voltou a se falar. No dia da comemoração, voltou a se falar sobre o futuro, sobre... E não era para ser. Esse próprio argumento de que precisa de uma SAF, precisa de dinheiro, se tivesse 1 bilhão ele compraria. Não é por isso que o São Paulo está em 11º lugar do campeonato. A gente não está falando que o São Paulo tinha que vencer nos últimos 3 anos mais do que o Palmeiras, mais do que o Flamengo, ou mais do que... Não, a gente está falando que ele tem que pegar uma vaga na Libertadores contra o América, contra o Botafogo e contra o Fortaleza. E talvez o Red Bull Bragantino e por aí. Era até o Goiás recentemente também. Quer dizer, os problemas do São Paulo nesse ano se resumem a isso ou não? Nunca tem uma responsabilidade dele no time? É claro que tem dele, tem decisões dele. Tem méritos dele no que o time fez até agora? Eu acho que, eu pontuo sempre que eu acho que dentro de campo ele conseguiu alguns desempenhos interessantes. Sim. O São Paulo decidiu campeonatos... Foi finalista do Paulista e finalista da Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil. No Brasileiro ele pagou por tentar abraçar o mundo. Eu acho que o que falta ali é uma gestão esportiva mais profissional. É uma gestão esportiva, primeiro, que dê suporte ao Rogério. Que faça, assim, eu sei que tem lá o Muricy. Mas eu digo um gestor mesmo, um administrador esportivo. O Muricy é muito técnico. Tá? Ele é um suporte, acho que me parece muito interessante para o Rogério lá dentro. Sim. Né? Mas uma gestão de futebol mais ampla. A gente falou que tem que ter SAF. Não necessariamente tem que ter SAF, porque há SAFs também que não conseguem os resultados. E a gente vê, por exemplo, ele está brigando com o Fortaleza aí. O Fortaleza é um clube onde ele, Rogério, passou e onde ele ajudou a fazer muita coisa. Não é SAF, mas tem uma estrutura legal, tem uma filosofia de futebol,
Tá lá o Vojvoda, que passou por muitos altos e baixos esse ano e foi mantido e se quer manter o Vojvoda para o ano que vem, sabe? É uma cabeça que dê um direcionamento firme e presente ao São Paulo. Acho que falta isso, falta uma condução mais Então, mas a bem direção pensada. tá dando esse respaldo para ele. Não é que dê respaldo, o que mais parece é o seguinte, vamos tentar usar o Rogério aqui a nosso Pra favor. proteger a gente, talvez, também. E o Mas Rogério está mas incomodado aí com a eu- maneira como as coisas andam. Mas aí eu acho uma linha muito tênue do tamanho do Rogério, como, óbvio, ex-jogador, como técnico, que é, como ele também é muito da casa, ele tem 100% de direito de poder falar sobre tudo do clube. Só que agora ele é o treinador, ele não é o presidente. Então também a gente tem que cobrar o presidente de aparecer para falar, claro, não estou tirando a diretoria disso, mas do Rogério também chegar aqui na coletiva é isso. Ele não pode expor todas as questões porque ele também está trabalhando para o clube. E nesse momento ele também é um funcionário. por Ele mais que também é um seja- funcionário. Mas é E uma a linha é muito característica- tênue. Mas é uma característica da personalidade dele. Ele é... As coisas se misturam, Quando né? você contrata o Rogério, você... Por quê? Porque ele deu o diagnóstico completo, preciso, antes do Cruzeiro cair. Lembra? Esse jogador não pode ficar, aquele ali não pode ficar, desse jeito não dá. Verdade. Estou avisando antes, porque a gente precisa tomar decisões antes. O que aconteceu? Ele caiu. É verdade. E logo depois, caiu o Cruzeiro. Ele caiu porque era o Cruzeiro, não era o São Paulo, né? Isso. Tem isso. Tem Mas essa ele questão. identificou, né, com uma semana de trabalho, ele identificou o que O problema é que aconteceu. às vezes falta ele identificar ele os próprios erros, Então, que acontecem. também, claro. Tá? Então, às vezes, vale fazer meia-culpa. Olha, errei aqui, errei ali, errei acolá, porque ele erra. Ele tem um bom trabalho no todo, mas como qualquer profissional, em qualquer área, ele tem erros. E, às vezes, falta também assumir um pouco dessa responsabilidade. Vai ser agitada essa reta final pro São Paulo, Mari.